Bom, queridos, bom dia para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma capacitação da Mondiale. Desta feita, nós vamos seguir em direção ao Pantanal do Mato Grosso, que é nada mais, nada menos que a maior superfície alagada do planeta. Nós temos aqui um departamento meio grande na Mondiale, vocês sabem disso, de navegáveis. Eu nem vou falar de marítimo, que é de navegáveis, porque nós temos tanto cruzeiros marítimos quanto fluviais. E hoje nós vamos mostrar para vocês um novo produto, um produto bem bacana da Mondiale, que é um cruzeiro pelo Brasil no Pantanal Mato Grossense. Esses eram cruzeiros que normalmente eram vendidos basicamente para pesca, e agora a gente está introduzindo, junto com os nossos parceiros, para lazer também. Então vocês vão ficar sabendo tudo, todos os detalhes. A Camila está por aí, não tá, gente? A Camila e a equipe toda do nosso departamento de navegáveis nos acompanha aqui. Vai ter todas as informações complementares para vocês. E o Luiz, que vai nos mostrar um pouquinho mais desta maravilha que é navegar. Primeiro, navegar no Rio, e segundo, pelo Pantanal Mato Grossense. Bom, Camila, cadê você? Não estou te vendo. Tô aqui, Tá aí? Edinho. Tô Tá sim. aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, Luiz. Uma boa apresentação aí para vocês. Tá, gente, olha, então, sem mais delongas, Luiz, a palavra é sua. Boa apresentação. E a Camila, ao final, ela conclui, tá? Eu não estou no escritório nesse momento, mas faço questão de estar aqui junto com vocês, participando do treinamento. Bom dia novamente a vocês. Lembrando que nós temos aí no chat as perguntas que vocês podem fazer. Ao final, o Tamas tem um ping-pong, que ele vai fazer com as perguntas de vocês, ou o nosso pessoal do departamento da Camila pode responder depois, posteriormente. Eu queria que todo mundo desligasse as câmeras e o microfone para fazer com que a apresentação fique de melhor qualidade para todos nós. Lembrando que está gravado, nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook e também está gravado lá no canal do YouTube da Mondiale. Se você não entrou, ingresse agora. Mondiale Turismo, e ative o sininho lá, porque tem muita novidade chegando lá. E quem tiver o sininho ativado vai receber em primeira mão. Bom dia, bom final de semana e aproveita a capacitação. Luiz, é com você. Bom dia, pessoal. Bom dia, Mondiale, para todo mundo. Bem-vindos a bordo do destino mais bem guardado do Brasil, que é o Pantanal Sul-Mato-Grossense. Então, a gente está falando aqui direto de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, capital do Pantanal, convidando vocês para conhecer esse destino de uma maneira incrível. E como a gente sempre brinca, conhecer de camarote, de camarote a bordo do Comodoro, que esse mês está completando um ano de navegação. Então, a gente traz aí, em parceria com a Mondiale, o roteiro Água, que é um roteiro trabalhado todo em experiências do Pantanal. Geralmente, a gente conhece o Pantanal em pousadas e faz caminhada, safari, pesca esportiva, trilha, Mas agora a gente tem uma nova oportunidade de conhecer o Pantanal, que é navegando. E Pantanal é água, gente? Quando a gente fala em Pantanal, vem a visão da grande planície alagada, aliás, da maior planície alagável do mundo, Então aí a gente navega por ela e vocês navegam de uma maneira muito confortável, que é a bordo de uma das nossas embarcações. O roteiro Água, então, vamos lá. O roteiro Água, então, ele é trabalhado na temporada de novembro a fevereiro. Por que de novembro? De março até a primeira semana de novembro, nós estamos na temporada de pesca esportiva no Pantanal. E de novembro a fevereiro, nós estamos aí no período da piracema, que é o período da reprodução dos peixes, período também da seca e início das chuvas no Pantanal. Isso para a observação da fauna e da flora e desse cenário incrível é muito propício para a atividade de ecoturismo.
Então, por isso que nós iniciamos as nossas atividades de ecoturismo de novembro a fevereiro. Então, toda essa estrutura, ela fica disponível ao ecoturismo nessa temporada. É um roteiro de 5 dias e 4 noites, sendo que uma noite é em terra. Isso porque os nossos voos, nós temos um voo por dia. Então, por conta de logística, para que a gente não atrase o embarque ou alguma atividade, nós então pernoitamos com os nossos passageiros na cidade. Isso também significa que os seus clientes vão poder aí conhecer essa cidade de Corumbá, que tem 242 anos de muita história e boa parte da história do Brasil, como a Guerra do Paraguai, que é o que a gente conhece, uma das atividades. Tá? Os serviços aí inclusos, o sistema é all inclusive. Né? Então, chegou em Corumbá, você está dentro da sua casa. Nós tomamos conta de você, né, com muito carinho. E aí nós chegamos, essa é uma vista aérea da nossa cidade, então Corumbá, você chega a Corumbá e depois vai ao Pantanal. Corumbá é a capital do Pantanal, ela está dentro, então ao chegar você já observa a grande planície alagada, porque Corumbá está em cima do morro de calcário, um platô de calcário, então ela é como um anfiteatro, né? A cidade inteira ela cresce olhando para o rio, e isso é fantástico, e na hora dos nossos circuitos fica melhor ainda essa observação dessa localização, né? Onde que nós estamos. E uma coisa muito bacana, quando a gente colocou o roteiro como um roteiro de experiências, é que a gente traz para o roteiro antes do embarque, ou seja, no segundo dia. Então, no primeiro dia a gente chega, descansa, né? Fica no hotel, as pessoas podem fazer suas atividades. Então, a gente começa a atividade do cruzeiro em si com um circuito histórico-cultural. Ah, Luiz, mas é um city tour. Não, não é um city tour normal, onde o guia vai indicando, né? Olha ali, olha aqui, nasceu em tal época. Não. Nós incluímos nesse circuito, nesse programa, os artistas locais. A nossa cultura, vocês conhecem o local que está acolhendo vocês através das poesias de Manuel de Barros, através das interpretações teatrais dos nossos artistas. Isso significa que, ao comprar este roteiro, você está investindo efetivamente em cultura, né? Nós contratamos aí uma série de artistas que nos ajudam nessa acolhida. Um panorama pela história da música e pela poesia desse Pantanal que você vai descobrir a fauna e a flora pantaneira. Você vai também conhecer um pouco desse homem que vive no Pantanal, dessa cidade pantaneira, né? Quem são esses 112 mil corumbaenses, né? Como que se formou esse povo, né? Então a gente caminha por toda a cidade, até passando inclusive pela história da Guerra do Paraguai, que é a nossa cidade, ela foi palco da guerra, 34 anos sobre domínio, então muitos dos nossos hábitos de música e comida vocês também vão conhecer nesse circuito, até que embarcamos no Comodoro. Então, nosso destino aí é navegar. Navegamos e já navegamos com música, né? Navegamos ao som da viola e da sanfona pantaneira, né? Aí embalando. Então, bem a música, né? Lá vai uma chalana, e aí a gente segue subindo o remanso do Rio Paraguai, rumo à Serra do Amolar e à área de reserva, que é o Parque do Pantanal Mato Grossense, né? E aí, de cara, a gente já tem essa paisagem linda do início da Serra do Amolar, região dos Novos Dourados, onde a gente amanhece. Então, a gente vai navegar do almoço até o outro dia, navegando, navegando sem parar. Então, você pode desbravar o barco, você pode conhecer o barco, bater aquele papo, até que a gente amanhece na Serra do Amolar, que é onde a gente tem as atividades de ecoturismo de trilha e safari. Essas são as imagens do amanhecer. É um espetáculo. Esse café da manhã, propositalmente, a gente toma na piscina,
né, que é uma coisa fantástica ver toda aquela serra crescendo e nascendo à nossa frente. E aí a gente sai em barcos equipados como esse, não é? Então são barcos de duralumínio aí de 6, 8 metros, com capacidade para até 4 pessoas. E aí vem o grande diferencial nosso da Mondiale, que vai te tratar com exclusividade. A gente não sai naquelas grandes lanchas de 12, 10 pessoas. A gente sai em pequenos grupos de no máximo 4, com o guia que faz o serviço também de pilotagem. Somos em 5, então, né? Então, 5 em cada barco, o que torna a experiência mais exclusiva e aqueles momentos únicos que cada quarteto, né, ou trio ou dupla, de acordo com a divisão que o grupo escolher, fica na memória. E aí a gente vai desbravando a Serra do Amolar por água, por essa borda, né, já entrando em contato aí com a fauna que é riquíssima. Esse é o tuiuiu, é o símbolo, né, do Pantanal, é o grande rei do Pantanal. Junto com a onça, eles reinam, né? Um reina em terra e o outro reina pelo ar. Na reserva Acurizal, que é uma base, a gente toma um lanche, toma um suco e sai para uma trilha, porque a gente faz atividade na água, a gente vê essa serra toda da água e depois a gente segue, então, caminhando por ela. E ao final dessa trilha, dentro dela, desculpa, a gente tem mais um contato com a flora, aí são as aves, né? Como esse carão aí, que é fantástico, são pássaros lindos. Pica-pau, né? Quem lembra aí do desenho, a gente pode encontrá-los ou apenas ouvir o som da batida desse bico rígido na madeira. E ao final da trilha, tem essa experiência de caiaque na Baía da Acurizal. É uma experiência fantástica, tá, pessoal? Até a gente prima muito pela aventura segura, então, mesmo as pessoas que nunca fizeram a experiência para remar de caiaque, aqueles barcos que vocês vieram, eles nos esperam nessa baía. Então, eles vão ao lado da pessoa que vai remando. Então, é uma logística muito segura, muito completa, para dar toda a segurança para que você tenha a oportunidade todos os passeios. Nossa, mas meu grupo é de melhor idade. Por incrível que pareça, a nossa melhor idade, ela é mais ativa do que a nossa juventude. Eles adoram, a gente consegue, claro, cada um dentro da sua capacidade física, eles aceitam e a gente garante uma segurança para que eles façam aí uma brincadeira. Essa baía, ela não é funda, né? E por isso a gente escolheu esse lugar para fazer essa experiência do caiaque. E daí, então, a gente segue para o barco, né? No barco a gente almoça e no período da tarde a gente tem mais atividades. A gente tem a mão na massa, então aí experiência de novo. A gente traz essa questão aí da chipa ou pão de queijo, né? Então a chipa ela é a prima pantaneira do pão de queijo. Então nessa tarde o nosso lanche quem faz são os passageiros. Isso é bom ou não? Brincadeiras à parte, a chipa sai sempre bem. Os nossos chefes sempre orientam. É uma experiência bem legal. Depois do lanche, a gente segue para as trilhas das inscrições rupestres. A Serra do Amolar é a única serra que você vai encontrar dentro do Pantanal, seja no Mato Grosso ou no Mato Grosso do Sul. E lá é que habitaram há mais de 5.000 anos os primeiros povos, né? Os Guaicurus, os Cadiuels, todos emanaram de lá e lá deixaram as suas inscrições. Todos viviam no período da cheia nessa região que é alta. E por isso a gente tem aí as inscrições, né, de caminhos, de culinária, isso é muito bacana, né, esse contato aí com os primeiros povos que utilizavam essa região como refúgio. De volta ao barco, no caminho entre esse morro e os outros lugares, a gente encontra belezas como a Vitória Régia. E detalhe, pessoal, vocês só encontram Vitórias Régias nessa região do Pantanal, seja no Mato Grosso ou no Mato Grosso, só na região da Serra do Amolar e do Parque Nacional do Pantanal é que a gente encontra as lendárias Vitórias Régias, né? E aí que rendem fotos fantásticas, a pessoa se diverte entre selfies e tudo mais. Opa. E claro, todo dia a gente tem o fantástico pôr do sol, uma troca de energia incrível, né? Então a gente chega
pela altura da nossa embarcação, daqui a pouco a gente vai ver os dados da embarcação, a gente consegue ter essa visão plena de onde a gente está e curtir essa energia que é fantástica, tanto do nascer como do crepúsculo, né, do pôr do sol. E no quarto dia, a gente então a gente chega, né, a gente navega para a região do Paraguai-Mirim. E aí vem outra grande experiência, as águas cristalinas do Pantanal. Não é? A gente tem muitos lugares no Brasil, inclusive nós temos orgulho de estarmos a 350 quilômetros de Bonito, né? Paraíso das águas cristalinas do Mato Grosso do Sul, mas a gente chega a essa região onde as águas são cristalinas tal qual Bonito, né? E é onde a gente vai se energizar. Nesse caminho até as águas cristalinas, a gente conhece os ribeirinhos, né? Que são pessoas que escolheram viver no Pantanal. Então a gente não vai muito com aquela noção de ai, coitadinhos. Não, eles escolheram viver. Se você tira um ribeirinho de dentro do Pantanal, ele fica 24 horas na cidade, depois ele some de você, porque ele volta para esse canto mágico que é onde ele vive, né? A gente visita pessoas como o seu Zé Meleta, que produz o mel do Pantanal, e aí a gente tem a possibilidade, até alguns voltam à infância, sabe aquele mel puro com farinha? A gente tem pequenos sabores, né? Que a gente visita aí no seu Zé Meleta, conhece toda a produção dele, inclusive pode até trazer aí uma garrafinha de mel ou um potinho de mel, como queiram. Até que chegamos aí, como dito, às águas cristalinas do Pantanal. Esse é o rio Paraguai-Mirim, não é? Ele é um rio de pouca correnteza e isso propicia com que o fundo dele não é tão revirado pela correnteza, então ele não atinge uma coloração turva. É claro que aí a gente tem fatores como o pH dele, que é um pouco mais leve que o do rio Paraguai, que é o principal, que é onde a gente sempre navega, e é onde a gente tem toda essa cristalinidade e toma esse banho de energia, e acontecem várias coisinhas, várias surpresas que só quando você navega é que você fica conhecendo. E depois dessa energização pelas águas, por assim dizer, nós seguimos até a casa do seu Firmino, que nos recebe com grande alegria para um pequeno e singelo almoço pantaneiro. Eis o nosso almoço, né? Então a gente almoça com o Firmino e com toda a família e com toda a comunidade. A comunidade, as mulheres são produtoras de artesanatos belíssimos e durante o almoço elas expõem esse artesanato que é feito de linha. É a coisa mais linda, é uma graça, e os meninos agora estão desenvolvendo artesanatos de madeira. Então a gente tem o contato com essa produção, né? Sem contar que o sabor é fantástico. Claro que aí a gente volta à tarde para o barco, descansa, e aí sim a gente tem um passeio dedicado ao pôr do sol. Tá? Nós vamos sair no fim da tarde, seguir até uma das grandes baías do Pantanal para assistir esse espetáculo, que é aí esse pôr do sol belíssimo que é do Pantanal, que é incrível. A gente tem pôr do sol pelo... O Brasil tem coleções de pôr do sol. E nesse roteiro você vai ter a oportunidade de colecionar mais um belíssimo pôr do sol brasileiro, que é o pôr do sol do Pantanal de Mato Grosso do Sul. E aí chegamos em Corumbá, aonde encerra o nosso passeio. É importante dizer que durante as atividades acontecem várias surpresas, que a gente não conta no treinamento, né? A gente deixa esse gostinho, né? Mas, assim, a tripulação, os mimos, as surpresas fazem com que a sua viagem seja encantadora, né? Navegar no Pantanal, conhecer esse Pantanal de camarote é, assim, fantástico, né? É lindo, é incrível, a gente chega até a acreditar. Eu conversava antes do início do treinamento com o Marcos e passando os slides, ele falou assim, nossa, estruturas como essa a gente também tem na Europa. Pois é, e agora mais do que nunca nessa pandemia, a gente já falava muito isso no turismo brasileiro, né, que o interior do Brasil precisava ser melhor explorado, e agora a pandemia nos traz essa oportunidade de realmente conhecer o nosso interior. A nossa costa, o nosso litoral, a gente já conhece, é fabulosa, é fantástica, mas o nosso interior
nosso coração também é lindo e a gente está muito feliz de Ali poder fazer essa parceria conosco, da gente apresentar esse coraçãozinho, um desses corações do interior do Brasil, para vocês. Então essa é a parte do roteiro Água. Camila? Oi, Luiz. Oi. Muito gostoso ouvir você falar do Pantanal, viu? Parabéns. Obrigado, Ana. Eu estou aqui. Cortou um pouquinho aqui. Essa é a parte do roteiro, né, das atividades. Sim. Não sei se alguém tem alguma pergunta, Não, ou a gente já parte para a estrutura do barco. Só a Clara que chegou agora, ela está perguntando aqui a melhor época, né? E a melhor época é de novembro a fevereiro, confirma? Correto. A época dos cruzeiros é de novembro a fevereiro. A gente tem outras atividades terrestres durante o ano inteiro, mas os cruzeiros é só nessa temporada. É um produto de reserva, né? Ou você viaja nessa temporada ou só na outra. Perfeito. Então, acho que de perguntas são só essas, tá bom? Pode seguir. Tudo bem. Então, pessoal, agora eu convido vocês a conhecer o Barco Hotel Comodoro, né? Que é essa estrutura que vai fazer você navegar por todas essas experiências. Nossa, mas não é navio, é barco, como que é, né? No Pantanal, há 30 anos atrás, surgiu essa nomenclatura de barco-hotel, né? Barco-hotel como? Simplesmente eles fizeram em cima de uma chata uma estrutura de hotel, quartos, restaurantes e áreas comuns e começaram a navegar. E o nome barco-hotel ficou, mas na verdade é navio, tá bom? Então, dependendo dos tamanhos e das metragens, a Marinha vai aí colocá-lo na posição de embarcação de médio, pequeno e grande porte. Mas nós estamos aí no Comodoro, né? Um navio novo, que completou agora em agosto 1 ano, né? É uma embarcação, então, pela ficha técnica, a gente pode apresentar eles. Então, a armadora, né? Quem que é o armador dessa empresa? É a Joyce Tour. É um barco aí com 82 toneladas, um comprimento de 42 por 11,10 decks, né? Os andares. Então a gente tem 3 andares ou 3 decks. Tem o térreo, o deck superior e o solário. Tá? A velocidade média a gente chega a 9,7 nós. O abastecimento de água a gente tem uma ETA, né? Uma estação de tratamento de água potável. Então toda a água a bordo é potável. Ela é tratada dentro de todos os padrões da Anvisa, né? Chega até a ser melhor que a água das, né? Então a gente tem água potável desde a pia onde você vai fazer a sua higiene bucal até a água do chuveiro, tá? Nós seguimos também nós tratamos também o esgoto e o lixo. A gente tem aí o armazenamento e tratamento de esgoto, é seletivo. Isso depois que nós chegamos, né, que nós embarcamos, finaliza o serviço, todo esse lixo é tirado, encaminhado e dado aí o seu devido destino, né? A bordo, a gente acessa essa embarcação por elevador e escada, né? Nós temos aí uma tripulação média de 25 pessoas, isso varia muito de acordo com o tamanho do grupo, e é importante dizer que é um serviço de 1 por 1. E aí volta-se de novo a exclusividade, né? Às vezes a tripulação é maior que o número de passageiros, né? E isso por quê? Para que toda a logística funcione e que toda a segurança seja garantida. Tá? É uma embarcação para ter no máximo 30 passageiros. A bordo, a gente tem a telefonia via satélite, a comunicação interna entre os apartamentos, entre as áreas, restaurantes, bares, a gente tem interfone, né? E, claro, o rádio sempre aí. Cabines com varanda, né? Externas, todas são com varanda, tá? E dessas 15, a gente tem 2 cabines formatadas de acordo com o que nos pede as normas gerais aí de adaptações,
capacitada para atender deficientes físicos. Ah, e o meu passageiro é cadeirante ou tem limitação na mobilidade. Nós temos um apartamento onde ele vai se sentir muito bem, confortável, inclusive vai tomar o seu banho com toda a segurança e caminhar por todo o quarto, né? Isso em todos os da embarcação. Nós temos aí, né? É uma pergunta que sempre as meninas perguntam: tem secador de banheiro? Temos secador de cabelo no banheiro, ar-condicionado split controle, interfone, aparador de bagagens, como a gente vai ver nas fotos. Nós temos 2 bares e um restaurante, atividade física, uma academia, espaços de entretenimento. A gente tem uma sala de jogos, uma parquinhos, né? São todos de 40 HP, são 10 no total, mas esse número também varia de acordo com o tamanho do grupo. Se a gente está com capacidade máxima, que é 30 passageiros, a gente chega aí a ter até 15 barcos, tá? Serviço de alimentos e bebidas, das 5 às 11 da noite, depois a gente entra no autosserviço, isso é muito importante, né? Ah, mas eu acordei à noite e queria tomar alguma coisa. A gente tem os frigobares de autosserviço. Então, independente se acordou 1 hora, 2 horas da manhã e está a fim de tomar alguma coisinha, você mesmo consegue servir. Serviço de quarto também das 5 às 11 da noite, né? E o autosserviço, sim, que é o que eu acabei de falar aqui direto. Então, agora a gente começa a entender um pouquinho dessa estrutura parte a parte, tá? Então, 3 andares. T, que é o deck, né, principal, o superior, que é onde está o comando, e o deck solário, que é onde estão as piscinas. Então, a gente vai caminhar agora parte a parte, né? No solário, né, a gente tem aí as piscinas, um bar, a vista panorâmica, e o elevador que chega até lá também, caso você não queira subir de escada até esse lugar, né? Então, aí só uma aérea, né? São 2 piscinas, então, uma jacuzzi e essa maior, com vidro transparente e tal. Isso faz com que a gente tenha uma belíssima visão do Pantanal. São super confortáveis e charmosas as nossas piscinas. Também aí no espaço do deck, né, grandes mesas, que é onde sempre está rolando uma coisinha. A gente não fica sem comer. Sempre está rolando um aperitivo, ou um petisco, ou um bom caldo de piranha, ou outro sabor nosso do Pantanal. No primeiro, então, no superior, a gente tem as cabines, como eu falei, todas as 15, e lá à frente o comando, a academia no meio desse andar, e o acesso por elevador e escada também. Então, esses são os nossos apartamentos, essa é a formação casal, tá? A gente tem aí as varandas, né? Obrigado, Anne. A gente tem aí as varandas, ó, o ar-condicionado, essa aí já é uma conjugação duplo solteiro. Novo. Banheiro, muito importante mostrar, né? Nossa, como serão esses banheiros? Então, vamos lá, ó. Box blindex, as duchas todas certinhas, né? Secador de cabelos, umas amnésias ali bem legais, tudo tranquilo para que você tenha uma viagem confortável. Banheiro é sempre importante, né, gente? Não dá. A academia, para quem quiser manter a forma e assim não conseguir, não deixar de fazer a sua atividade, né? Quem for aí bem sério na rotina. O elevador, né, que é panorâmico, ele é aberto pelo lado de dentro e pelo lado de fora por um vidro, então a gente enxerga tudo, fica bem legal. E aí a gente chega até o principal canto, a sala de jogos, cinema, área social e restaurante, bar, cozinha, elevador, que é onde a gente faz as nossas refeições e onde a gente toma aquele drink, se diverte, dança, brinca, é um espaço social coletivo bem charmoso para que vocês possam aproveitar. Lá no fundo dá para ver a escada, a gente consegue também ver a cozinha toda produzindo ao fundo, né? Então, e assim, a gente não passa calor, né? Ar-condicionado é vida. Se bem que agora, nesse novo normal, a gente tem uns horários que a gente deixa o barco respirar, ou seja, a gente abre tudo, ventila tudo, sempre tudo muito ventilado, né? E a gente passa a usar uns horários o calor realmente aperta, né? De manhã a gente aproveita toda a brisa da manhã e faz o barco respirar, e à tarde a gente parte aí para os ar-condicionados, porque a temperatura realmente ela altera bastante
no período da tarde, né? Então é tudo tratado com muito charme, né? Esperando você, para que você se sinta acolhido em cada lugar do barco, né? A gente tem essa TV que fica para o coletivo, mas depois a gente tem uma sala de TV fechada também, né? E a nossa gastronomia, né? Você vai vir ao Pantanal e experimentar todos os nossos sabores, da nossa carne em suas mais variadas texturas até o prato principal, que é o peixe, né? A gente tem aí, então, almoços e jantares temáticos, né? A gente tem noite de peixe, a gente tem almoço pantaneiro, enfim, surpresas, como eu falei, que só quando você vem é que você vai ouvir, saborear e fotografar. Sala de jogos, né? Sempre uma boa tranca ou um bom joguinho de pôquer, assim, àqueles que gostam de se divertir um pouco mais. E, claro, as nossas varandilhas sempre nos brindam com esse pôr do sol fantástico que é do Pantanal. Então, essa é a nossa embarcação, né? Com capacidade total para 30 pessoas, certo? Todas as cabines com varanda. Então não tem aquele, mas vai ter diferença de preço? Não, não tem diferença de preço, né? Todos se acomodam no mesmo padrão.